Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto nella guerra. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. O Papa Francisco está a mostrar o Novo Testamento e o rosário com que Alexandre meditava e rezava o terço. Alexandre era um jovem soldado ucraniano que morreu na frente da guerra em Advika. O Papa, comovido, falou uma vez mais da loucura da guerra que está a martirizar a Ucrânia. O Santo Padre pediu a todos os que o escutavam na Praça de São Pedro que fizessem um momento de silêncio e rezassem. Rezassem por Alexandre e pelos milhares de jovens que viram as suas vidas serem interrompidas num conflito armado que dura já há mais de 2 anos em pleno coração da Europa. Esta história é muito significativa, nós tínhamos mesmo de a contar, até porque está em marcha aqui em Portugal uma grande campanha de ajuda à Igreja da Ucrânia, uma campanha da Fundação AIS que tem como objetivo apoiar os padres e as irmãs e todos os que na Ucrânia procuram aliviar o sofrimento dos que estão a ser vítimas da guerra. Por exemplo, os pais, os irmãos, os filhos, as mulheres dos soldados mortos em combate, como Alexandre. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas hoje vamos começar pelo Haiti. O seminário menor, dirigido pelos espiritanos, na cidade de Port-au-Prince, foi assaltado por bandidos armados que deixaram um rastro enorme de destruição. Os religiosos que estavam presentes no local tiveram de se esconder durante mais de 6 horas, enquanto o edifício estava a ser saqueado. Num comunicado enviado para a Fundação AIS, o superior provincial dos espiritanos manifesta a sua preocupação com o que diz ser a deterioração, Catarina, a deterioração contínua da insegurança neste país. Sim, Paulo, ele de facto mostra-se muito preocupado com esta insegurança que se vive no Haiti atualmente e tem fortes motivos para isso, claro. É que, como estamos aqui a descrever, e a sua própria mensagem, a sua própria congregação foi também alvo, então, desta violência provocada pelos bandos armados, pelos gangues que espalham desde há anos o terror, a violência neste país, mas muito especialmente, Paulo, nesta capital do Haiti, em Port-au-Prince. O seminário menor de Saint-Martial, dirigido pelos espiritanos em Port-au-Prince, foi assaltado na noite de 1 de abril. Sim, Paulo, portanto foi assaltado por um bando de homens armados que galgaram um dos muros do edifício, não é? Depois acabaram por conseguir neutralizar os guardas deste mesmo edifício, começaram então a vandalizar e a destruir quase tudo o que encontraram pela frente. Portanto, durante mais de 6 horas, como o Paulo acabou agora de nos recordar, portanto, os padres estavam presentes neste local, assim como também alguns membros da direção do colégio e também alguns dos funcionários do colégio que tiveram, claro, de se esconder durante este período. E durante todas essas 6 horas o edifício foi destruído e foi vandalizado. Sim, Paulo. Portanto, no comunicado que foi enviado então para a Fundação AIS, o superior provincial dos espiritanos neste país, ele descreveu então o ataque e diz de facto que durante todo este tempo os bandidos tiveram então tempo para saquear, para incendiar, no fundo para roubar tudo o que encontravam. Ele diz que apesar de não ter havido vítimas físicas, não é, digamos desta forma, os danos materiais são muito consideráveis, portanto 4 carros foram incendiados, todos os carros da comunidade também foram destruídos, a administração da escola foi incendiada, o gabinete do responsável do colégio foi saqueado, bem como a residência também da comunidade. Para além disso, Paulo, parece que nada escapou a esta violência, porque desde frigoríficos, os painéis solares, nem mesmo o sistema de purificação da água que existia ali neste edifício, portanto nada foi poupado, assim como os colchões e até o próprio equipamento informático da escola. De facto é impressionante. Tão grave quanto tudo isso
é que é o medo de que os ladrões, neste caso, estamos a falar de gangues armados, possam voltar e possam continuar a destruir e a assustar as pessoas do colégio. Sim, Paulo, e o padre, o superior dos puritanos no Haiti, o padre Reinhold Joseph, ele diz isso mesmo, ele diz que, diz neste documento que nos enviou, ele diz que todos temem que os bandidos possam voltar, possam regressar novamente à escola, e ele diz que isso é, ou será provável que venha a acontecer nestes próximos tempos, uma vez que as autoridades também não estão a conseguir proteger o próprio edifício. Como dissemos, a Fundação AES recebeu o comunicado dos padres puritanos em que se relata o ataque a este colégio. Um documento que ajuda a perceber a angústia do padre Reinhold Joseph, que a Catarina acabou mesmo agora de referir. Caros colegas e amigos, a situação em Port-au-Prince está a ficar fora de controlo e nós somos mais do que nunca as vítimas. Ontem à noite, segunda-feira, dia 1 de abril de 2024, às 17 horas locais, bandidos armados invadiram o Petit Séminaire Collège Saint-Martial, saltando um muro mal protegido numa das ruas traseiras. Depois de neutralizarem os dois guardas, começaram a queimar os veículos estacionados no pátio e a vandalizar as instalações. Na altura estavam presentes 4 confrades, os padres Isaac Aujour, Mijanson Saint-Germain, Rodel François e o Herbie Missial, para além do pessoal da casa, 2 membros da direção da escola e 2 mecânicos. 2 outros confrades, membros da comunidade de Saint-Martial, não estavam no local, o padre Jean-Patrick Eugène e Benjamin Rosiot. Os confrades presentes não tiveram tempo para fugir e tiveram de se esconder na residência ou noutros locais, esperando a intervenção da polícia. Este último, atualmente muito enfraquecido e sobrecarregado pelo ataque ao mesmo tempo ao Palácio Nacional vizinho, não interveio apesar dos repetidos apelos que pudemos fazer. Durante mais de 6 horas, os bandidos continuaram a saquear, a incendiar, a roubar. Finalmente, os confrades e o pessoal conseguiram escapar, alguns refugiando-se na Maison de Formation a 30 minutos de pé, outros na rua ou na catedral ao lado da escola. Não houve vítimas físicas no ataque, mas os danos materiais foram consideráveis. 4 carros queimados, os outros vandalizados, a administração do colégio incendiada, a procuradoria saqueada, bem como a residência da comunidade e as instalações da escola. Frigoríficos, painéis solares, baterias, inversores, um sistema de purificação de água, colchões, equipamento informático e eletrónico, etc. A Biblioteca Espiritana do Haiti, património nacional, não foi afetada, mas é provável que se verifiquem outras intrusões nas próximas horas ou dias se a escola, de uma forma ou de outra, não for protegida. Estamos devastados e continuamos muito preocupados com a deterioração contínua da situação no nosso país. Agradecemos o vosso apoio fraterno no pensamento e na oração. Os Espiritanos do Haiti. Estamos a falar do Haiti, país caribenho que tem vivido tempos de tumulto, com gangues armados a tomarem conta de bairros inteiros da capital, a cidade de Port-au-Prince, e a sequestrarem a população local pelo medo e pela violência. Ainda recentemente, a Fundação AES associou-se a um apelo da Igreja haitiana para uma jornada de oração pela paz e também, Catarina, pelo fim da violência neste país. Sim, Paulo, foi no passado dia 22 de março, então, que a Fundação AES associou-se a nível internacional ao apelo da Conferência Episcopal do Haiti e também da Confederação dos Religiosos da América Latina. Também o Papa Francisco tem erguido a sua voz pedindo sistematicamente o fim da violência. No domingo de Páscoa, 31 de março, o Santo Padre apelou até à solidariedade internacional para com o Haiti. A situação, de facto, é preocupante, é inquietante e, como vimos no caso deste assalto ao seminário espiritano, de que estivemos a comentar, nem a Igreja tem sido poupada à violência. Sim, Paulo, e isso é de facto muito inquietante, porque nós temos os relatos que, apesar do papel extraordinário que a Igreja tem estado a fazer neste país, com os padres e as irmãs que têm feito um trabalho extraordinário, apesar de toda a violência que se vive neste país, apesar de poderem estar a arriscar, estão sempre, todos os dias, a arriscar a sua própria vida. Portanto, mesmo assim, Paulo, eles também são alvo destes ataques, destes grupos, destes gangues armados, havendo já diversos casos que nós temos falado aqui nas últimas semanas, Paulo, infelizmente, nos nossos programas, portanto, de raptos de sacerdotes, de religiosas, até de igrejas que têm sido assaltadas. Eu recordo aqui, Paulo, recentemente, que falámos aqui de um bispo que foi gravemente ferido, que ficou gravemente ferido por causa de uma explosão que houve, e as autoridades
na altura e neste momento não descartam sequer a hipótese de ter sido um atentado nesta igreja. Tudo isto leva-nos, de facto, a olhar para o Haiti com muita atenção. Mas de onde é que vêm as armas que alimentam a violência? De onde vêm as armas que dezenas e dezenas de gangues exibem arrogantemente nas ruas a qualquer hora do dia? Robert Muga é um investigador e foi o autor de um relatório sobre os mercados criminosos do Haiti. Foi publicado no ano passado pelas Nações Unidas. Robert Muga explica aos nossos colegas da ONU News que as armas chegam ao Haiti pelo ar, por terra e principalmente pelo mar, e que é dessa forma que chegam às mãos dos principais gangues que operam em Port-au-Prince. As armas chegam ao Haiti por ar, terra e principalmente mar. E elas são distribuídas para gangues, especificamente o G9 e o GPEP, que são dois maiores gangues no Haiti. E elas são usadas para ajudar as gangues a cometer crimes e fortalecer seu poder político. E como eu falei, esse problema de gangue não é um problema novo. Remonta aos anos de 90 e 50, mas acelerou nos últimos 20 anos, especificamente desde 2021. E, evidentemente, as gangues são um resultado das fraquezas do Estado e são fortemente apoiadas por atores políticos e econômicos dentro e fora do Haiti. Há pouco mais de um mês, a 7 de março, homens armados invadiram uma escola na Nigéria, na região de Kaduna, e raptaram quase 300 jovens estudantes. Dias antes, um campo de deslocados internos foi também atacado e pelo menos cerca de 200 de mulheres e de raparigas foram levadas também à força. Estes casos, que mal foram noticiados, mas que provocaram um sentimento de revolta e de comoção na sociedade nigeriana, fazem lembrar a situação de Lea Sharibu, a jovem cristã raptada por se ter recusado a renunciar à sua fé, e ajudam também a perceber as palavras do Santo Padre na mais recente mensagem, o chamado vídeo do Papa, em que ele fala precisamente sobre as mulheres violentadas, subalternizadas, vítimas de abuso. Já lá iremos. Para já, Catarina, vamos até à Nigéria. Os raptos são mesmo uma praga neste país. Sem dúvida, Paulo, são verdadeira praga e no espaço de poucos dias, não é? Várias centenas de pessoas, nomeadamente jovens, foram raptados na Nigéria. Portanto, no dia 7 de março, nesse dia foram 287 alunos de um liceu em Kuriga, na região de Kaduna, que foram então levados por homens armados. E 2 dias depois, Paulo, outros 15 estudantes foram então também levados da aldeia de Guidan, Bakuzu, no estado de Sokoto, e no final de fevereiro, Paulo, aconteceu o mesmo a pelo menos 200 de pessoas, na sua maioria jovens, mulheres e raparigas, que viviam então num campo deslocados em Baba, no Lago Chad, no estado de Borno. Logo após toda esta sucessão de raptos que a Catarina enumerou, as autoridades garantiram que um número não especificado de mulheres mais velhas e de crianças com menos de 10 anos de idade teriam sido libertadas, mas que muitas permaneciam ainda em cativeiro. Bom, todos estes casos fazem-nos lembrar, de facto, uma realidade infelizmente muito comum na Nigéria, o rapto de pessoas. Uma situação a que, Catarina, também não tem escapado a Igreja Católica. É verdade, Paulo, e a Fundação AIS realizou um estudo, agora no fim do ano passado, em que fizemos um levantamento dos casos conhecidos, e é importante, Paulo, nós lembrarmos que este número não será o real, não é? Uma vez que muitos casos não são sequer noticiados. Portanto, e nesse estudo que nós fizemos, concluímos então que até ao dia 13 de novembro de 2023, ascendia já a 23 o número total de padres, de religiosas e seminaristas que foram raptados ao longo de 2023. Portanto, um deles acabou mesmo por ser assassinado e os outros 22 foram então libertados. Um dos casos que se tornou mais emblemático relacionado com o rapto de cristãos na Nigéria ocorreu a 19 de fevereiro de 2018. Nesse dia, militantes do grupo jihadista Boko Haram atacaram uma escola em Dapchi, no estado de Yobe, e raptaram 110 raparigas. Uma das jovens que frequentava a Escola Técnica de Ciências, um estabelecimento de ensino oficial feminino, era
Leah Sharibu. Sim, Paulo, a Leah, que tinha apenas 14 anos de idade, poucas semanas mais tarde, depois deste ataque e deste rapto na escola, todas as raparigas seriam libertadas, exceto a Leah Sharibu, que, por ser cristã, se recusou a converter ao Islão conforme os raptores o exigiam. Esta é, de facto, uma história incrível. Nós já a contámos aqui várias vezes, mas importa sempre sublinhar a coragem desta rapariga. Ela tinha 14 anos e preferiu ficar em cativeiro às mãos de uns terroristas do que renunciar à sua fé, do que renunciar ao cristianismo. Sim, Paulo, é de facto uma história extraordinária. Ela é uma verdadeira heroína, é um exemplo para todos nós, não é? Portanto, é um exemplo de coragem de como os cristãos de África mostram a todo o mundo a sua coragem quando têm de enfrentar diariamente esta ameaça do terrorismo islâmico, não é? E, portanto, e neste caso, ao fim de todos estes anos e apesar de todos os apelos que têm sido feitos, nomeadamente dos pais da Leah Sharibu, mas também de instituições como a nossa, como a Fundação AIS. A verdade, Paulo, é que esta jovem cristã continua refém do Boko Haram e desconhece exatamente onde ela está e como é que se encontra neste momento. A história, de facto, de Leah é extraordinária e é emblemática. Ela é um símbolo da perseguição aos cristãos na Nigéria. No ano passado, quando se assinalou o 5º aniversário do rapto desta jovem rapariga cristã, o padre Simon Ayogu, um sacerdote nigeriano que está a viver em Portugal, enviava uma mensagem que era também um sinal de esperança dos amigos e familiares de Leah, de que ela um dia vai ainda regressar a casa. Vamos agora recuperar um excerto dessa mensagem. Olá, Leah Sharibu. Sou Padre Simon. Trabalho nas paróquias de Nogueira e Lomar. Sou da Nigéria e vivo em Portugal, onde eu vi com tristeza a história do teu desaparecimento faz 5 anos nestes dias. Não sou eu, mas o mundo inteiro ouvimos com grande tristeza a história de uma menina que foi estudar para melhorar a sua vida e também melhorar a vida e a sorte da sua família. Mas, pelo contrário, foi raptada naquele dia juntamente com muitas outras colegas tuas. No 5º aniversário do seu desaparecimento, a Leah, estou aqui para te dizer que nós ainda aguardamos com esperança o teu retorno. Ainda não perdemos a esperança que um dia vai estar junto de nós para nos contar o que te aconteceu, o que viste, o que ouviste, o que pensaste, o que até tentaste fazer que não conseguiste fazer e o que conseguiste fazer. Queremos ouvir a tua história, seja ela qual for. Os teus pais, as pessoas do teu estado e as pessoas da tua terra, estamos todos esperançosos e aguardando a tua chegada. Foi o padre Simon a dizer que não podemos perder a esperança de ver Leah Sharibu ser libertada pelos terroristas e poder regressar a casa para junto dos que a amam, da sua família e dos amigos. Este caso ajuda também a ilustrar a mensagem do Papa, o vídeo do Papa deste mês, em que Francisco fala precisamente sobre as mulheres que são maltratadas, que são violentadas, que são tratadas, Catarina, como pessoas descartáveis. Sim, Paulo, e é de facto um vídeo com uma mensagem muito poderosa. Portanto, o Papa Francisco fala-nos então da discriminação e da violência sobre as mulheres, algo que infelizmente continua nos dias de hoje e em muitos países, muitas regiões do mundo. Portanto, são mulheres que são vítimas de abuso, que são exploradas, que são marginalizadas, que são violentadas. Portanto, e o Papa Francisco pede-nos a todos nós, Paulo, pede a toda a sociedade, pede a todos os governos que haja compromisso para que os direitos das mulheres sejam integralmente respeitados em todo o lado. E se não o fizermos, diz também o Papa, a sociedade não avançará. Vamos então escutar a mensagem de Francisco, o vídeo do Papa para este mês de abril. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela.
Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres, respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. Foi o Papa Francisco a apelar ao respeito pelos direitos das mulheres. Antes falámos da Nigéria e falámos do Haiti. E agora vamos até à Índia. Outro país, outro continente, mas a mesma preocupação pela perseguição aos cristãos. Da Índia chegam-nos notícias inquietantes. Em 19 estados deste país está a registar-se um aumento dos casos de intolerância e de ataques à liberdade religiosa. Sim, Paulo, e tudo isto a poucas semanas das eleições, neste país que é o mais populoso do mundo e por isso também considerado como a maior democracia do mundo. Portanto, de facto, são notícias muito inquietantes, muito preocupantes que nos chegam diariamente da Índia nos últimos tempos. Portanto, podemos dizer, Paulo, que a vida dos cristãos estão de facto sob risco, sob ameaça em 19 estados da Índia e as organizações de defesa dos direitos humanos mostram-se de facto muito apreensivas com todo este crescimento, não é, destes casos de intolerância com motivos religiosos. De facto, nos primeiros 75 dias deste ano foram relatados 161 incidentes de discriminação e de perseguição contra os cristãos na Índia. Isto de acordo com um documento do Fórum Cristãos Unidos para os Direitos Humanos, que é uma organização ecuménica indiana que monitoriza a perseguição contra esta comunidade religiosa. Mas que casos são estes e o que é que eles revelam, Catarina? Bom, Paulo, em primeiro é preciso nós percebermos, e quem nos está lá a ver a casa, que estes dados são apenas os dados indicativos, não é? Porque são aqueles que são tornados públicos. É altamente provável, podemos dizer desta forma, que haja muito mais casos que não são notícia ou que nunca foram reportados e, portanto, não chegam sequer ao nosso conhecimento, Exato. Não é? Mas pronto. Então sabemos que sabemos que esses 161 incidentes tiveram origem como responsabilidade de indivíduos, talvez de pessoas mais extremistas, mais radicalizadas, mas também muitas foram provocadas por órgãos públicos, por órgãos de soberania, ou seja, neste caso, Paulo, é mais grave, são as próprias entidades oficiais que são as culpadas, que são as que estão envolvidas nestes casos de perseguição. Portanto, isto aumenta muito a gravidade desta situação, Paulo. E, portanto, sabemos também que quase 30% destes casos ocorreram, então, no estado de Chhattisgarh. Muito bem. A Catarina falou há pouco nas eleições na Índia, que vão acontecer daqui a poucas semanas. Bom, como este é um país enorme e tem muita população, o ato eleitoral vai decorrer não num dia, mas durante vários dias, entre 19 de abril e 1 de junho. E disse também a Catarina que a notícia destes incidentes é preocupante. Mas, Catarina, porquê é que associa as duas coisas? A notícia dos incidentes e o ato eleitoral? Bom, Paulo, eu associo as duas coisas porque, de facto, na realidade, há este risco de aumento das tensões sociais, que muitas vezes se fazem sentir na Índia, precisamente nestas alturas, quando há os atos eleitorais neste país. Portanto, é nesta altura que há um aumento destes incidentes, não é? Portanto, e isto acontece, Paulo, também, não só durante os períodos de campanha, mas também nos períodos de
de votação, que decorrem, como o Paulo acabou de dizer, durante vários dias e, por isso, nessas alturas, Paulo, os grupos extremistas aproveitam ou costumam estar particularmente ativos e são costumes, então, os incidentes, por vezes, incidentes muito graves, e é por isso, então, que este é, de facto, um período muito sensível, Paulo, e o que nós sabemos é que já existe, neste momento, um ambiente de perseguição e de discriminação também contra os cristãos e, portanto, neste momento podemos temer, de facto, que haja um agravamento, então, de todos estes incidentes contra a comunidade cristã. Muito bem. A Catarina referiu também que um dos estados onde foi mais visível esta ocorrência de incidentes contra os cristãos foi em Chhattisgarh. Mas que informações é que tem a Fundação AIS em relação a isso? Bom, Paulo, todos os dados que nós temos apontam, então, para esta situação particularmente grave neste estado. Portanto, neste estado de Chhattisgarh houve então diversos incidentes, desde ameaça à vida dos cristãos por praticarem diariamente a sua fé, mas também temos, por exemplo, relatos de aldeãos que não permitem que, por exemplo, que sejam os ritos fúnebres de enterrar os seus entes queridos, não têm sido respeitados, portanto, todos estes ritos cristãos para os funerais. Portanto, tudo isto tem acontecido. E outra questão, Paulo, que é também uma questão alarmante e que também está referida neste relatório, Paulo, prende-se também com a acusação de cristãos que são acusados falsamente de conversões ilegais. E, portanto, no período em análise houve então 122 casos, sendo que, Paulo, em relação a esta questão, é correto, é mais concreto dizer que foi o Uttar Pradesh o estado onde se registaram mais detenções. Muito bem. Obrigado uma vez mais, Catarina. Nós falámos de Chhattisgarh, do estado de Chhattisgarh, como uma das regiões onde houve mais incidentes, onde houve mais violência contra os cristãos. Mas, apesar de todas estas ameaças, esta comunidade religiosa tem vindo a fazer o seu caminho, tem vindo a crescer, tem-se organizado, nomeadamente através das chamadas pequenas comunidades cristãs, desde 1991. Isto em resposta a um desafio lançado nesse ano pela Conferência Episcopal da Índia. Os cristãos têm-se organizado nestas pequenas comunidades e o resultado é, acreditem, é extraordinário. E é extraordinário em todo o país e até, como vamos ver já de seguida, em Chhattisgarh. The first Christian communities understood that this is the way to live life, like Jesus and the disciples. In 1991, the bishops of India, CBCI, said we need to embrace the new way of being church, which is best expressed through small Christian communities. SCCs are grassroots level groups. According to the number of families nearby, we form groups of families. A manageable group, a group which can sit within the house, because meetings are in the house. Every week we meet in the neighborhood and we share the word of God. We wanted to know gospel deeply. Through this community prayer group, we started studying Bible. So many mysteries of God, devotion, sacrifice, how to know God, and how to behave myself in my life. We have around 85,000 SCCs in India and more than 2 lakhs of SCC animators. We aim at transformation and building relationship because we believe church is a network of relationships, relationship between God and with one another. Jesus started communities, especially calling the 12, he formed a small community where they shared and lived together and cared for one another. And the scripture says there were no one in want, in need, because they took care of one another.
A Amazónia, um dos pulmões da Terra, é o lugar de missão de alguns sacerdotes, de algumas religiosas. É o caso da irmã Nair, das Servas da Santíssima Trindade. Ela tem um aspecto frágil, mas isso engana. Na verdade, ela é forte, é corajosa, é determinada. A sua preocupação é com os ribeirinhos, as pessoas que vivem nas margens do Amazonas, o grande rio que rasga o verde da floresta e que é, na verdade, a grande estrada desta região. Tudo acontece nas suas margens. É por lá que se constroem as casas, que moram as pessoas, é por lá que estão aqueles que a irmã Nair visita. A paisagem é deslumbrante, mas isso também engana. É que as casas, as povoações, as aldeias são autênticas favelas onde falta quase tudo, a começar pela esperança numa vida menos dura. E é aqui que entra a irmã Nair. Deus lhe abençoe. Sou irmã Nair, serva da Santíssima Trindade do Brasil. Trabalho com os ribeirinhos, são povos nativos que vivem nas margens do rio Amazonas. Muitos deles ainda têm um modo de vida muito tradicional. Eles pescam, cultivam a terra para se sustentarem. As condições de vida são muito difíceis e há falta de acesso à educação. Estas são algumas das razões pelas quais estamos aqui. Queremos ajudar, educar e inspirar. É um desafio mostrar a beleza e o valor da vida nesta parte do mundo, onde a pobreza é tão grande. Enganados por falsas promessas de uma vida melhor nas grandes cidades, as pessoas migram e acabam morando em favelas. Alguns deles, buscando uma renda para sustentar sua família, migram para plantações, deixando sua terra natal e trabalhando muito duro. Nós os ajudamos ensinando muitas coisas, como boa higiene, instruindo jovens que costumam engravidar muito cedo. Nós encorajamos os homens a serem mais amorosos e respeitosos com suas esposas e filhos. Isso fortalece a família. Nós simplesmente evangelizamos as pessoas. Ao trazer Jesus para elas, queremos trazer mais alegria e amor para suas vidas. Tudo isso é possível graças à sua ajuda. Obrigado, ACN. A irmã Nair, que acabamos de ver, é uma mulher extraordinária. Ela e as outras servas da Santíssima Trindade tentam, praticamente sem recursos, ajudar estas pessoas, estas famílias, estas crianças. Resgatá-las da pobreza, dar-lhes esperança, é a sua missão. O trabalho desta religiosa de aspecto frágil, mas de sorriso bondoso, é um exemplo de que, até nos confins da Amazónia, é possível encontrar a presença amorosa da Fundação AIS. E depois desta história tão inspiradora que nos chegou do Brasil, vamos agora até à China. Vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou um relato mais significativo da vida da Igreja nesta região do globo. As celebrações do Tríodo Pascal terminaram em Macau no passado domingo, podendo afirmar-se que este ano foram como que um sucesso. Depois de 3 longos anos de pandemia, em que praticamente apenas os fiéis aqui do território foram às igrejas para, em unidade com o seu bispo, celebrarem os diferentes momentos da Páscoa, digamos assim, agora foi a vez também das igrejas receberem os visitantes da China continental e turistas de outros países aqui da região.
O Bispo de Macau presidiu aos momentos mais importantes deste tempo, sendo que logo na sexta-feira houve procissão do Senhor Morto, no sábado de Vigília Pascal e diversos batismos nas 9 paróquias da Diocese de Macau, e depois no domingo, então domingo de Páscoa, o primeiro domingo de Páscoa, seguindo-se agora o tempo pascal até ao domingo de Pentecostes. Foi um tempo magnífico em que as pessoas estiveram realmente em unidade com o seu bispo de Macau, que disse por mais do que uma ocasião que aqui vive-se uma paz que já vai sendo rara no resto do mundo. Deu, como não podia deixar de ser, os tristes exemplos do que se passa na Ucrânia e na Terra Santa, tendo havido muitas orações destinadas a estes 2 países ou locais geográficos do mundo, também eles, de certa forma, cristãos. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da Ucrânia. Temos a história de Alexandre, um jovem soldado ucraniano que morreu na guerra, numa das frentes da guerra no seu país, e que guardava consigo um livro, o Novo Testamento, e um rosário com que rezava o terço. O Papa falou de Alexandre para denunciar uma vez mais a loucura desta guerra. Vamos falar então de Alexandre e vamos retomar também a entrevista com o bispo Dom Stjepan Šuš, que veio a Portugal para participar no lançamento da campanha da Fundação AIS de ajuda precisamente à Igreja da Ucrânia. Mas tudo isto será apenas depois de um breve intervalo. Até já! Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação.
A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. A Fundação AIS está a promover aqui em Portugal e a nível global uma grande campanha de solidariedade para com a Ucrânia, país em guerra desde 24 de fevereiro de 2022, quando se deu a invasão das tropas enviadas por Moscovo. Para o arranque desta campanha esteve entre nós o bispo Dom Stepan Sus, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Daqui a pouco nós vamos retomar a conversa com ele, mas antes disso é importante determos um pouco nestes objetivos da campanha. Ao longo das últimas semanas eu tenho pedido aqui à Catarina para nos ir dando alguns exemplos concretos do que a generosidade dos benfeitores da AIS tem permitido oferecer à Igreja da Ucrânia. Eu penso que isto é importante porque ajuda a quem nos está a acompanhar lá em casa a ter uma noção concreta do que tem estado a ser feito. Então, Catarina, que exemplos é que nos dá hoje? Bom, Paulo, hoje gostaria de chamar a atenção para dois projetos. Nós Muito temos bem. dois projetos importantes e que já falámos aqui noutras ocasiões destes projetos. Portanto, um deles destina-se à aquisição de um espaço para que a Igreja consiga então desenvolver atividades junto de jovens, junto de crianças,
que foram diretamente afetadas pela guerra. Portanto, é um projeto muito importante que está a decorrer em Toulouse e que é um local onde se trabalha então pela reabilitação destes jovens, desta reabilitação espiritual e física, não é? De todos estes jovens que são vítimas de alguma forma desta guerra. E o outro projeto? O outro projeto, então, Paulo, que também quero aqui hoje destacar, então, é o projeto de ajuda de emergência para a Diocese de Donetsk, com o nosso apoio. Portanto, foi um apoio de 62 mil euros que já enviámos, Paulo. Foi possível comprar e distribuir, então, materiais de bens essenciais de subsistência para a população também mais afetada pela guerra, claro. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. No início do programa, nós escutámos o Papa Francisco a falar de um jovem soldado de 23 anos que morreu na guerra na Ucrânia e que trazia consigo um livro, o Novo Testamento, e um rosário com que meditava e rezava o terço. Alexandre, é este o nome do jovem ucraniano, morreu em Advika. E falando dele, o Papa voltou a chamar a atenção do mundo para esta guerra que está a martirizar a Ucrânia. É verdade, Paulo, e de facto foi um momento muito emotivo. Portanto, a intervenção do Papa foi curta, mas de facto tenho a certeza que a mensagem foi tão poderosa que ninguém pôde ficar indiferente ao ver o Papa a segurar na mão então este livro, o Novo Testamento, e na outra mão a segurar então este rosário com que este jovem soldado, não é, rezava antes de ter sido morto, então, nesta guerra, nesta loucura desta guerra, como o Papa Francisco nos diz tantas vezes, para se referir a esta guerra que está a decorrer na Ucrânia, não é? O Papa pediu a todos os que o escutavam, isto foi na Praça de São Pedro, que fizessem um momento de silêncio e que rezassem por Alexandre e também por todos os milhares de jovens que viram as suas vidas serem interrompidas nesta guerra que dura já há mais de 2 anos em pleno coração da Europa. Nós já vamos escutar o Papa, mas antes disso eu gostaria de sublinhar, tal como referi logo no arranque do programa, que esta história é também muito significativa porque ajuda a sinalizar a importância da grande campanha da Fundação AIS de ajuda à Igreja da Ucrânia que está em marcha aqui em Portugal e em todos os países do mundo onde a Fundação AIS está presente. Sim, é isso mesmo, Paulo, e de facto, como temos dito aqui ao longo das últimas semanas, Paulo, esta campanha da AIS tem como objetivo sensibilizar, apoiar todos aqueles padres, as irmãs, todas aquelas pessoas que no fundo estão na Ucrânia, que estão disponíveis para ajudar todas as pessoas que estão a sofrer com esta guerra, que são vítimas desta guerra. Portanto, a história de Alexandre, que o Papa nos contou, é de facto um exemplo dessa guerra que estamos a assistir. E neste momento, Paulo, há muitos familiares, há muitos amigos do Alexandre que estarão a chorar a morte deste jovem. E, portanto, é preciso lembrar que há muitos milhares de jovens como o Alexandre, há muitos milhares de militares, de civis que perderam a vida nesta guerra, que já dura há 2 anos, como temos dito aqui, e, Paulo, nós não podemos ficar de forma alguma indiferentes a este sofrimento que se está a passar aqui na Europa. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro do Papa Francisco, que decidiu contar ao mundo a história de Alexandre, um jovem soldado de apenas 23 anos que morreu em Advika e que trazia consigo um pequeno livro, o Novo Testamento e um rosário com que rezava o terço. E anche non dimentichiamo della martoriata Ucraina, tanti morti. Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto in la guerra. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi il Salmo 129, del profondo a te grido, oh Signore, Signore ascolta la mia voce. E questo ragazzo di 23 anni è morto ad Avdiivka nella guerra, ha lasciato davanti una vita e questo è il suo rosario e il suo Nuovo Testamento che lui leggeva e pregava. Io vorrei fare in questo momento un po' di silenzio tutti, pensando a questo ragazzo e a tanti altri come lui, morti
in questa pazzia della guerra. La guerra distrugge sempre. Pensiamo a loro e preghiamo. Foi o Papa Francisco a pedir as orações por um jovem de 23 anos, um jovem soldado ucraniano que morreu na linha da frente e que costumava rezar e que levava consigo um pequeno exemplar do Novo Testamento e um rosário. Antes de o termos escutado, a Catarina dizia-nos que esta história ajuda a compreender a importância da campanha da Fundação AIS de apoio à Igreja da Ucrânia. Esta expressão é uma boa deixa para lançar agora o Bispo Dom Stjepan Šuš, que esteve em Portugal e a quem perguntei precisamente qual a importância desta campanha e como é que esta iniciativa da Fundação AIS está a ser vista na própria Ucrânia. Vamos conferir a resposta. For us, every support today and every help is so important because there are many churches, monasteries, religious places which were destroyed by Russian missiles or Iranian drones. And we need to restore, we need to rebuild all these churches and places. Also, during the war, we opened the doors of all monasteries and churches as it was done in Portugal and other countries for refugees. We still have inner Ukrainian refugees who moved from the east of Ukraine to the central part on the west here. So we need to feed these people, give meal, food and all necessary things. We need to restore the churches here or need to build something new just for women or children or orphans, people who are in need, just like shelters and temporary places where they can stay when their houses or cities or villages from where they did live before are under occupation, and those people cannot come back home. They have to stay somewhere, and usually for many such people, our monasteries and churches become the places where they can have such protection and shelters. So that the support of Kirche Not, Church in Need and all projects, they are called to help those people in need who are in Ukraine and also help us to heal the wounds of people who were suffering from the war, especially women and children and those people who are elder or need some special assistance and support. Foi Dom Stjepan Šuš, o bispo da Ucrânia, que veio a Portugal participar no arranque da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Como ele acabou de dizer, a ajuda da Fundação AIS é preciosa para ajudar a curar as feridas da guerra. E uma das formas de se ajudar a Igreja da Ucrânia e a Igreja de todos os países de que falamos hoje aqui, falamos já do Haiti, da Nigéria, da Índia, do Brasil, da China. Bem, uma das formas de se ajudar a Igreja de todos estes países onde os cristãos são perseguidos ou passam por muitas necessidades é, Catarina, através da consignação de 0,5% do nosso IRS. É verdade, Paulo. É de facto a forma mais simples e mais... E fácil. E é sem custos, não é? Porque não temos qualquer custo associado. É gratuita. É completamente gratuito. E por isso é uma forma, de facto, de cada um de nós poder então ajudar a minimizar o sofrimento de todos estes cristãos que são perseguidos, de todos estes países onde há perseguição, onde há discriminação, onde os cristãos sofrem pelo simples facto de serem cristãos. E por isso é muito simples, Paulo. Basta fazermos então uma cruz na nossa declaração de IRS e consignarmos então os 0,5% do nosso IRS, doando-os para a Fundação AIS, com este objetivo tão simples e também tão importante de ajudar os cristãos perseguidos. E isto, de facto, é muito simples. Basta a tal cruz na nossa declaração e já estamos assim a ajudar os cristãos perseguidos no mundo. Obrigado, Catarina. Como preencher a declaração, como fazer essa consignação do IRS, é o que vamos ficar já a saber já de seguida. A sua atenção, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim,
Ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar a cruz, então, dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.